Amigas, amigos, olá! Precisamos continuar conversando sobre o tempo seco e as queimadas que devastam o Brasil na atualidade. Existem indícios de criminalidade que estão ligados a essas queimadas e investigações da Polícia Federal. Potencialmente existe até mesmo a questão política envolvida nesses processos. Nessa semana, o presidente Lula fará a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas. A ideia original era fazer um discurso que colocasse o Brasil em uma posição de liderança, de vanguarda em termos socioambientais, mas é difícil fazer isso tendo em vista recentemente uma reunião preparatória do G20 que aconteceu aqui no Brasil, no Mato Grosso, e essa reunião foi tomada pela fumaça das queimadas no centro-oeste e norte do Brasil. Então fica uma situação mais difícil para o discurso de liderança ambiental. Quem está colocando este fogo, portanto, nessas condições, nas quais todos sabem que é que se evitar queimadas de todos os jeitos? E, portanto, no vídeo de hoje, acho interessante nós debatermos a condição na qual o ser humano em sociedade, na atualidade, se encontra diante da natureza. Daí a proposta de nós debatermos Holoceno, Antropoceno ou Piroceno. Qual seria a principal força produtora das paisagens no mundo contemporâneo? Para começarmos, eu apresentaria para vocês esse mapa do G1, esse mapa que mostra dias sem chuva. Nós temos as extensas áreas norte e sul do Brasil com menos de 30 dias sem chuva, bastante razoável, eu diria. Entretanto, as áreas centrais do Brasil, em Minas Gerais, na Bahia em especial, nós encontramos entre 150 e 158 dias sem chuva, 158 dias sem chuva. E isto cria a potencialidade para agora, por exemplo, em São Paulo, com a chegada da frente fria, voltar a chover. E quem sabe então São Paulo sai destes marcadores de 30 a 90 dias sem chuva. Mas essa chuva que cairá em São Paulo pode ser chuva preta, chuva negra. O que é este fenômeno da chuva preta? Gente, aquela ideia do ensino básico de a água se condensa a menores temperaturas, ela evapora a 100 graus e abaixo dessa temperatura ela se condensa. Mas a condensação não ocorre tão facilmente assim. Será que na sua cozinha, na cozinha da sua casa, enquanto você está cozinhando, fazendo arroz, são formadas nuvenzinhas de chuva? Chove na cozinha da sua casa? É claro que não, é claro que não. Entretanto, gotinhas se formam, por exemplo, na tampa da panela. O processo de condensação da água exige material sólido para facilitação deste processo. É a tampa da panela durante o cozimento. É o núcleo de condensação, no caso da atmosfera. É junto a ele que as gotículas d'água vão aderindo, formando uma gotinha cada vez maior que, eventualmente, devido à sua massa, não se sustenta mais na atmosfera e volta para a superfície na forma de chuva. Mas e se esse núcleo de condensação é formado por fuligem? Então nós vamos ter a mistura desta fuligem com a água da chuva e daí uma chuva preta, que, segundo especialistas, não causa tão graves problemas de saúde. Então não vai causar problemas cutâneos necessariamente, tá certo? Entretanto, muita gente usa da água da chuva como água de reuso, e daí alguma dificuldade para algumas destinações desta água em chuva preta. E de onde vem essa fuligem? Fuligem para a formação dessa chuva preta. Nós conhecemos os fios voadores que foram trocados recentemente pelos fios de fumaça. Os fios voadores, a umidade que vem da Amazônia e abastece em umidade de chuvas o centro-sul do Brasil, recentemente tem a mesma canalização de vento, mas sem trazer umidade, trazendo fuligem para estas áreas do centro-sul do Brasil. Agora, por que dessas condições tão graves de queimadas? Ora, a seca está suscitando uma facilitação dessas queimadas, desses incêndios. Aqui nós temos, e desde o Deutsche Welle e do CEMADEM, a evolução do tempo seco aqui no Brasil. Trata-se de um índice, o índice SPEI. Este índice trabalha não com a precipitação apenas, mas com a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração. Quanto que entrou de água naquela região, mediante pluviosidade, mas quanto está saindo de água mediante transpiração, mediante evaporação, tá certo? E vejam como
gráfico, principalmente a partir de 1990, se torna bem mais vermelhinho, com tendência de déficit hídrico. Eu destaquei para vocês duas passagens do gráfico. Nós encontramos aqui no final dos anos 1990 esta acentuação de tempo seco que gerou redução dos reservatórios das usinas hidrelétricas e o chamado apagão elétrico do Fernando Henrique Cardoso. Isso custou atividade econômica, emprego e, eventualmente, contribuiu para a não eleição do candidato do Fernando Henrique Cardoso, José Serra. Na próxima eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva terá a sua primeira vitória como candidato à presidência, abrirá o seu primeiro mandato presidencial. Nós temos ainda destaque aqui para o início, primeira metade dos anos 2010, né, esse períodozinho de secas mais intensas, onde nós encontramos a crise hídrica de São Paulo. Né? Quem puder se lembrar da falta de água que gerou, em especial na área da Sabesp, a necessidade de um racionamento muito rigoroso. Casas, creches infantis ficaram sem água durante horas, durante dias a fio, dentro de um racionamento de água muito rigoroso, dada supostamente a falta de chuva. E isso está dado na atualidade também, dado o tempo seco que envolve, entre outros, São Paulo, nós encontramos redução do nível dos reservatórios novamente. Eu coloquei aqui para vocês a situação dos mananciais segundo a Sabesp para o dia 14 de setembro, Vejam que todos os mananciais estão em redução. Nós temos destaque para os mananciais, para os reservatórios do Cantareira e do Alto Tietê. E por que destaque para esses dois? São os mais potentes, são os de maior quantidade de água, né? Nós encontramos 535 quilômetros cúbicos de água no Cantareira e 281 quilômetros cúbicos de água no Alto Tietê. No canto direito, na coluninha da direita, nós encontramos a média histórica de pluviosidade nesses reservatórios, agora no mês de setembro. Setembro não é um mês chuvoso, então a média é de 60 milímetros para o Alto Tietê, de 81 milímetros para o Cantareira. Até o meio do mês, quanto que choveu no Cantareira? 0,1 milímetro. Quanto que choveu no Alto Tietê? 0,5 milímetro. E, portanto, todos eles em tendência de redução. Mas nós encontramos agora no nosso gráfico uma situação muito mais grave do que as anteriores, agora para a primeira metade dos anos 2020. E isto gera problemas de diferentes ordens para a sociedade. Problema de geração de energia elétrica. A matriz elétrica do Brasil tem base hidráulica, são as hidrelétricas que produzem energia elétrica, principalmente aqui no Brasil. É uma matriz elétrica que causa problemas socioambientais, mas menos do que, por exemplo, as térmicas convencionais. É uma matriz menos impactante do ponto de vista socioambiental. Nós temos dificuldade para utilizar esta matriz, tendo em vista a redução das chuvas e a redução do nível dos reservatórios. Se há dificuldade para o uso da matriz da fonte primária hidráulica na matriz elétrica, então há que se substituir por outra, a térmica, não é? As usinas térmicas que funcionam com gás natural. Só que além delas serem mais impactantes do ponto de vista ambiental, socioambiental, elas também geram uma energia elétrica mais cara para o consumidor final, pessoa física, mais cara para a empresa e, consequentemente, com custos econômicos e sociais para o restante do país, tendo em vista essa menor pluviosidade. Mas isso também gera problemas de saúde. O tempo seco e as fumaças geram problemas de saúde que são quantificáveis economicamente. É um problema para as pessoas, é um problema humanamente válido, mas ele pode ser quantificado economicamente. Nesta bela reportagem da Folha de São Paulo, nós temos a poluição atmosférica custou ao Sistema Único de Saúde mais de 2 milhões de reais em 3 anos, somente na cidade de São Paulo. Nós temos centenas de milhões de reais gastos em escala nacional com atendimento médico por doenças respiratórias graves, devido, entre outros, ao tempo seco e à fumaça, além de problemas na alimentação. Nós estamos tentando sair do mapa da fome da ONU, onde nós deixamos de estar em 2014, para onde nós voltamos em 2020, né? Mas nós sabemos que o preço dos alimentos e a renda das pessoas são chaves
de segurança alimentar. Com o tempo seco, há prejuízos na produção agrícola, em especial na produção agrícola familiar, com aumento do preço dos alimentos e problema para a segurança alimentar. Então, de onde vem este tempo seco e as queimadas? Bom, então já está autoexplicado, né? Então, dado o tempo seco, nós temos as queimadas. Não é tão fácil assim, porque o tempo seco está ligado às mudanças climáticas e, portanto, o homem tem responsabilidade. E dentro deste contexto de tempo seco, também os incêndios que nós temos hoje na Amazônia, no centro-oeste do Brasil, na região norte, na região centro-oeste, são induzidos. Não são resultado de um mero tempo seco que está acontecendo a esmo. É uma mudança climática causada pelo homem em sociedade e a indução criminosa deste fogo. É o que nos diz Márcio Astrini, do Observatório do Clima, em reportagem do G1. Nós podemos ainda decompor e aprofundar essa ideia da seguinte forma. O IPAM, o Instituto de Pesquisas Amazônicas, diz que existe o chamado Triângulo do Fogo. Quais são as condições para que haja grandes queimadas, grandes incêndios florestais? O primeiro vértice desse triângulo são as condições ambientais. No verão amazônico, entre maio e outubro, quando está mais seco. Só que por que está tão seco agora? Por causa das mudanças climáticas, o aquecimento global antropogênico. Vamos para o segundo vértice do nosso triângulo, material combustível, vegetação seca em abundância, que podem ser folhas, galhos caídos da copa das árvores e até árvores derrubadas. E daí que então nós temos um segundo componente social, criminoso disto, que é a derrubada da mata, através de corte seletivo e corte raso com correntão. Há quem diga corte seletivo, só está se tirando as madeiras nobres de comercialização. Porcaria nenhuma. Quando você derruba uma árvore de grande porte na região amazônica, de floresta densa, a queda desta árvore abre uma clareira na floresta. E essa clareira aberta tem vegetação ressequida que fica mais sujeita ao início do fogo. Além disto, este corte seletivo frequentemente é ilegal, é uma primeira etapa. Primeiro se tira a parte de madeira que tem a maior renda e depois passa o correntão, corte raso, para gerar um passivo ambiental. Nesta área de passivo ambiental constituído, se alega, por exemplo, pecuária bovina extensiva, que no Brasil tem baixíssima produtividade por hectare, para supostamente se justificar a ideia de atividade econômica em processos, na verdade, de especulação imobiliária na região, frequentemente processos de grilagem que geram problemas de conflitos no campo nessas áreas. Além desses dois vértices, vamos para o último, que é a ignição, é a fonte de fogo. E aí que aparece mais uma questão. Então, na região amazônica, é muito difícil haver fogo espontaneamente, porque mesmo durante o tempo seco, a região se caracteriza como uma floresta úmida. Incêndios de grandes proporções iniciados espontaneamente começam, em média, uma vez a cada 500 anos na floresta amazônica. Então, por que agora ela está em chamas? Porque nós reduzimos a umidade, aumentamos a secura da floresta, aquecimento global antropogênico, porque nós, enquanto sociedade, fazemos a derrubada ilegal, criminosa da floresta. E para finalizar e gerar esse passivo ambiental que eu analisei no item anterior, vem a última etapa de colocação de fogo na região. Trata-se, portanto, de uma evolução criminosa e socialmente produzida. Segundo o mesmo IPAM, nós encontramos no bioma amazônico um crescimento de 132% de área queimada agora no mês de agosto, considerando a média dos últimos meses. Mas não apenas no bioma amazônico, dominante na região norte, no Cerrado, na região centro-oeste, nós encontramos, segundo o mesmo IPAM, fogo que queimou 88 milhões de hectares de cerrado nos últimos 39 anos. A área queimada equivale a 43% de toda a extensão do bioma e supera territórios como o Chile e a Turquia, uma área significativa de queimadas. Isso gera problemas em diversos níveis, não apenas como a gente viu, saúde pública. Existem comunidades indígenas
na região norte, na região centro-oeste, que são afetadas negativamente pelo fogo. E daí na reportagem do G1 nós encontramos incêndio na Amazônia, fogo e fumaça obrigam indígenas a deixarem a terra indígena Mãe Maria no Pará. Ainda, segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, está vindo aí a seca, está vindo a mudança climática, fumaça afeta território indígena no Alto Rio Negro, no Amazonas. Se essas comunidades indígenas precisam ser retiradas, se retiram da região, estas áreas podem ser ocupadas por grilagem. Estas áreas ficam mais sujeitas à devastação, porque nós sabemos que essas comunidades indígenas são algumas das mais importantes, são alguns dos mais importantes recursos de proteção ambiental da região. Retirando essas comunidades da área, a área fica mais sujeita à ação criminosa de devastação. Retirando essas comunidades da área, essas populações podem ter dificuldade de regresso nas áreas ocupadas, por exemplo, por grilagem. E daí nós temos um agravamento dos problemas socioambientais. Tudo isso remete à noção econômica de externalidades. E o que são externalidades? Nós encontramos uma determinada atividade econômica que gera condições de funcionamento, de desdobramentos, consequências a terceiros. Essas consequências são não necessariamente pensadas, não são conscientes, e elas podem ser positivas ou negativas. Como nos coloca Emília Soares no seu artigo de mestrado, no seu texto de mestrado, nós podemos encontrar, por exemplo, de um lado, o produtor fruticultor de maçãs e do outro lado, seu vizinho sitiante, que é apicultor. Então, é uma externalidade positiva. Então, a produção de maçãs, a produção fruticultora, possibilita que as abelhas tenham recurso para a produção de mel e, ao mesmo tempo, as abelhas fazem a polinização para o fruticultor. Então, são externalidades positivas. Mas e quando existe fumaça que gera 2 milhões de reais por dia de tratamento médico no SUS? Então, a sociedade está pagando a queimada criminosa a queimada criminosa para fazer especulação imobiliária, para fazer grilagem de terra. Quando há deslocamento de comunidades indígenas, há sofrimento dessas populações devido ao aquecimento global antropogênico, seca e as queimadas criminosas. Daí nós temos, então, uma situação que gera ônus a toda a sociedade para benefícios extremamente restritos em termos econômicos. Sendo que, na atualidade, o homem é crescentemente potente em sociedade para a degradação ambiental, o que nos leva ao debate se nós estamos realmente nesta condição de Holoceno, nesta época do Holoceno. O que é o Holoceno? Trata-se da última época nos estudos de geologia na qual nós nos encontraríamos, surgida há 11 mil anos. Há, entretanto, quem questione esta ideia de Holoceno. E por quê? Porque nós teríamos características vegetais e ou geológicas que são definidoras das diferentes eras, dos diferentes períodos, das diferentes épocas. Mas há quem diga que hoje o principal agente produtor das paisagens, em termos geomorfológicos e fitogeográficos, zoogeográficos, seria o homem. Quem nos diz isto é Paul Crutzen, que cunhou, foi um dos cunhadores, o termo antropoceno. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, o homem passa a ter uma capacidade de transformação do meio mais significativa, sendo, como eu disse, o principal agente transformador da realidade. Mas, nesse mesmo período, a partir da Revolução Industrial, nós encontramos uma outra definição do historiador Stephen Pine. Ele diz que nós não entramos no antropoceno, nós entramos no piroceno, quando a gente tem uma virada, uma mudança do uso do fogo. Desde há milhares de anos e até o século XVIII, nós encontramos o uso do fogo pelo ser humano a partir da biomassa que está dada. Isto gera o que nós chamaríamos hoje de gases de efeito estufa, mas biogênicos, que vieram da biomassa. É uma floresta que é utilizada como carvão vegetal. A próxima floresta em crescimento tem mais ou menos as mesmas quantidades de carbono que foram eliminadas pela queima do carvão vegetal, havendo uma equilibração.
Mas e quando nós, a partir do século XVIII, passamos a queimar cada vez mais carvão mineral da era paleozoica? Nós queimamos cada vez mais petróleo da era mesozoica. Então nós temos emissões de gases de efeito estufa que são fósseis, aumentando significativamente a oferta de gases de efeito estufa, mudando as condições climáticas no planeta e contribuindo para tudo isso que nós vimos no vídeo até agora. Nós podemos ver tudo isto que eu falei no vídeo de hoje através de imagens, né? Imagens às vezes falam mais do que palavras. Eu recortei para vocês algumas imagens, algumas fotos reproduzidas pelo G1 sobre o problema da seca e das queimadas aqui no Brasil. Vamos a elas a partir de agora. Abraços a todas e todos e boa sorte.